Saúde o povo de Deus com a santa paz do nosso Deus e Pai, e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. E quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, o pastor Lucas. Deus, nessa noite nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional aos nossos corações. Para aqueles que estiverem ouvindo ou assistindo pelo YouTube, eu peço que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, curtam o vídeo e ative a opção de todas no sininho, A palavra que o Senhor nos deu no dia de hoje encontra-se em 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 14 até o versículo 16. Aleluia. Vai nos dizer: Senhora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Glória a Deus. A Bíblia vem dizer, que o homem normal, natural, não compreende as coisas de Deus, não entende, porque para ele lhe parece loucura. O que Jesus disse para Nicodemos, o fariseu que resolveu ter um encontro com Jesus durante a noite, para conversar com Jesus sobre as coisas do reino de Deus, acerca do reino de Deus. Nicodemos disse: Mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna, para entrar no céu, no reino dos céus? Jesus disse: é necessário para o homem nascer de novo. Nicodemos interroga-o mais uma vez, dizendo: como que um homem velho tornará para a madre de sua mãe para poder nascer novamente? Jesus disse: tu és mestre em Israel, tu ensinas a palavra e tu não compreendes as coisas do Espírito, porque é necessário o homem nascer da água e do Espírito para poder viver com o Pai no céu, na glória. Então é necessário provarmos da fonte da água da vida, que é o Espírito Santo, para ser renovado o nosso entendimento, o nosso saber, para podermos compreender as coisas espirituais, porque o mundo espiritual é mais real do que este mundo. O mundo, como se diz, metafísico, é mais real do que este mundo. Porque, como já disse, neste mundo duas pessoas não podem ocupar o mesmo lugar, o mesmo assento, o mesmo lugar na cama. Não tem como duas pessoas ocupar o mesmo lugar neste mundo. Mas no mundo espiritual tem, tanto que o Espírito, ele habita dentro do corpo. E se o Espírito está dentro do corpo, pode ser o Espírito Santo ou pode ser um espírito maligno. Um demônio, se entrar dentro do corpo também, ele e a pessoa sentam no mesmo lugar, deitam no mesmo lugar. Porque no mundo espiritual, tudo é possível. E neste mundo físico, se Deus quiser também, ele faz tudo ser possível. Mas só Deus e Jesus e o Espírito Santo pode fazer tal coisa. Glória a Deus. Então, para a gente compreender as coisas do Espírito, temos que estar em Espírito com Deus, em Espírito e em verdade. Porque se estivermos na carne, no raciocínio humano, no pensamento humano, não vamos compreender. Mas se estivermos em Espírito, iremos entender tudo o que acontece no mundo espiritual. E diz mais ainda no versículo 15, vai além. Mas o que é espiritual discerne bem tudo ele discerne, tudo ele entende que é espiritual. Quem é espiritual entende tudo aquilo que acontece no mundo espiritual, tudo que é espiritual ele entende, porque ele é espiritual.
e ele de ninguém é discernido, e ele de ninguém é entendido. Porque quem é espiritual fala das coisas espiritual, pensa nas coisas espiritual, vive as coisas espiritualmente. Mas aqueles que estão de fora, o homem natural, o homem carnal, não compreende o que ele está falando, o que ele está pensando, a forma dele viver, não entende, porque ele é espiritual e tudo ele discerne bem, tudo ele entende bem. Discernir quer dizer entender, tudo ele discerne bem, entende bem, mas ninguém discerne ele nem entende ele, porque ele é espiritual, ele vive no espírito e não na carne, não na natureza humana. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Quem conheceu a mente do Senhor Jesus para que possa ensinar ele algo? Ninguém. A Bíblia diz que a sabedoria foi aluna do Senhor, aprendeu com ele, ele ensinou a sabedoria. Ninguém conhece a mente do Senhor, somente o Pai. Quem pode ensinar nada a Jesus? Ninguém. Ele que nos ensina tudo, é que nos instrui. Mas nós temos a mente de Cristo. E se nós temos a mente de Cristo, nós podemos ensinar as outras pessoas, instruir as outras pessoas, porque a mente de Cristo está em nós e ele aprendeu com o Pai. Ele disse: tudo que eu tenho vos falado e testificado, eu vi e aprendi de meu Pai. Por isso que eu vos falo. Vocês falam daquilo que vocês não sabem e daquilo que vocês não ouviram, mas tudo que eu vos falo eu vi e ouvi da parte do Pai, e tenho vos falado e vos mostrado os sinais, e tenho vos ensinado aquilo que o Pai me ensinou. Jesus, ele tem a mente de Deus e nós temos a mente de Cristo. Então o Senhor nos deu sabedoria o suficiente, discernimento, entendimento, nos instruiu, suficientemente para ensinar também, para instruir outras pessoas o caminho reto, o caminho justo, o caminho da salvação. Então aqui o Senhor nos ensina uma lição. Se nós estivermos na carne, pensando nas coisas deste mundo, talvez no trabalho, nos afazeres, nas contas, nas preocupações, se a gente ficar afadigado com essas coisas, as coisas espirituais vão acontecer na nossa frente, na frente dos nossos olhos, e a gente não vai entender o que está acontecendo. Mas se nós estivermos com a vida de oração, de jejum, de leitura da palavra, de consagração, buscando a Deus incessantemente, a gente vai compreender tudo o que está acontecendo no mundo espiritual. A gente vai estar ligado na videira, ligado com os céus, mas para isso temos que estar em espírito. É por isso que Jesus disse que importa que adoremos ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito. Esse diálogo ele começa em João capítulo 4, falando com a mulher samaritana. Ele vai falar sobre isso, para nós buscarmos a Deus em espírito e em verdade, que o lugar de adoração não é nem no monte nem no templo, não é nem no monte nem na igreja, é onde a gente estiver. Este é o verdadeiro lugar da adoração. Está no trabalho, adora, busca. Está em casa, adora, busca. Está na roça, adora, busca. Está no monte, está na igreja. Onde estiver, adora e busca Ele, que Ele está. Não tem um lugar certo, um lugar preferido para isso. Se tem um lugar que Jesus cita nas Escrituras para a gente buscar Deus, é no quarto. Fecha a porta do teu quarto e ora em espírito e em verdade, porque os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. E o Pai é espírito, e assim importa que o adoremos em santidade também, porque Ele é santo. Então esta foi a palavra que o Senhor nos deu nessa noite. Que Deus venha vos abençoar e vos dar uma excelente noite na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.